Olá, boa noite. Boa noite. Segunda-feira, 31 de outubro. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebe o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Líderes mundiais enviam cumprimentos pela vitória. O presidente dos Estados Unidos afirma que os dois países vão trabalhar juntos contra mudanças climáticas e a insegurança alimentar. O vice-presidente Hamilton Mourão convida o vice-eleito Geraldo Alckmin a conhecer o Palácio do Jaburu. O Tribunal de Contas da União anuncia a criação de um comitê para garantir a transição. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, se coloca à disposição para conduzir a passagem de poder. Mas o presidente Jair Bolsonaro mantém o silêncio 24 horas depois da derrota. O Jornal Nacional está começando. No segundo discurso como presidente eleito do Brasil ontem à noite, na Avenida Paulista, em São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva anunciou para a multidão que o cercava e para todos que testemunhavam aquele momento pela televisão que precisaria de 2 dias de recolhimento depois da maratona eleitoral. Mas Lula não conseguiu. Nesta segunda-feira, na primeira manhã depois da vitória nas urnas, ele recebeu um chefe de Estado, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Lula mal descansou da corrida presidencial e pouco depois das 9 da manhã já saía de casa para cumprir a agenda do dia. Repórteres, fotógrafos e cinegrafistas do mundo todo apontavam as lentes para o presidente eleito do Brasil. O primeiro compromisso foi uma visita do presidente da Argentina. Alberto Fernandes fez questão de vir ao Brasil para cumprimentar o presidente eleito pessoalmente. Eles conversaram sobre a integração da América Latina, a consolidação da democracia em todo o continente e o respeito aos processos eleitorais. O presidente argentino também falou que deseja o melhor para o Brasil. Quando o Brasil le va bem, inexoravelmente le va bem a Argentina, porque somos pueblos definitivamente hermanados. Lula também recebeu os cumprimentos do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Mujica chegou ao Brasil antes da votação. Hoje, disse que a vitória do amigo recuperou a alegria e a esperança do povo brasileiro. Um hálito de esperança e de alegria para vocês. O povo mais alegre que está recobrando seu coração. Além dos cumprimentos aqui no Brasil, Lula recebeu vários telefonemas. O presidente da França, Emmanuel Macron, postou a conversa que teve com Lula nas redes sociais. Estamos vivendo um dia muito feliz porque conseguimos resgatar a democracia. A página oficial da Casa Branca também postou o conteúdo da ligação entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente eleito. O documento diz que os dois líderes discutiram o forte relacionamento entre os Estados Unidos e o Brasil e se comprometeram a continuar trabalhando como parceiros para enfrentar desafios comuns, incluindo o combate às mudanças climáticas, salvaguarda da segurança alimentar, promoção da inclusão e democracia e gestão da migração regional. Em Washington, em resposta à correspondente Raquel Krahenburg, Biden disse que a ligação com Lula foi muito boa e que os dois vão trabalhar juntos em temas importantes como o meio ambiente e o fortalecimento da democracia. Lula recebeu ainda mensagens dos presidentes da Colômbia e do Chile. O presidente eleito passou a tarde toda reunido com a equipe da campanha no primeiro andar do hotel. Segundo a assessoria, ele deve tirar uns dias para descansar essa semana e planeja visitar alguns países antes da posse, um deles a Argentina. Minutos depois de o Tribunal Superior Eleitoral ter proclamado o resultado das urnas, Luiz Inácio Lula da Silva leu um primeiro pronunciamento à nação. E voltou a se dirigir aos brasileiros um pouco mais tarde, da forma que se habituou a fazer desde os tempos de líder sindical metalúrgico, sobre um carro de som no meio da multidão. Quase 3 horas depois de iniciada a apuração dos votos, o Fantástico Especial de Eleições anunciou o presidente eleito. Às 19 horas e 57 minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela, a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT,
na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. Na porta de casa, foi o carinho da multidão que falou. Gestos que se repetiram pelo caminho. E já no hotel reservado para o momento, foram de agradecimento e reconhecimento aos apoiadores as primeiras palavras de Lula. Eu quero cumprimentar cada companheiro, cada companheira que está aqui atrás, que tiveram um papel importante nessa campanha, sobretudo as pessoas que vieram no segundo turno, como a companheira Simone, que foi candidata pelo Depois, o presidente eleito trocou o costumeiro improviso por um discurso pensado e escrito como uma mensagem de tom oficial. Reafirmou primeiro o antigo compromisso de luta contra a desigualdade. A roda da economia vai voltar a girar, com geração de empregos, valorização dos salários e renegociação das dívidas das famílias que perderam o seu poder de compra. Mas foi o tom conciliador o grande destaque da fala registrada por dezenas de jornalistas do Brasil e do mundo. A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe 2 Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Graças ao povo brasileiro, a quem eu quero agradecer de coração. O povo que votou em mim, o povo que votou no adversário, quem foi para a urna, quem se dignou a cumprir com o seu compromisso civilizatório de cidadania, eu quero dar os parabéns. Ele admitiu que não será fácil. O desafio é imenso. É preciso reconstruir esse país com todas as suas dimensões. Na política, na economia, na gestão pública, na harmonia institucional, nas relações internacionais e, sobretudo, no cuidado com os mais necessitados. É preciso reconstruir a alma deste país, recuperar a generosidade, a solidariedade, o respeito às diferenças e o amor ao próximo. Mas lembrando o que já fez, se comprometeu. Vamos retomar o Minha Casa Minha Vida, com prioridade para as famílias de baixa renda e trazer de volta os programas de inclusão que tiraram 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Lula prometeu pôr fim aos conflitos entre os poderes que dominaram os últimos 4 anos. É preciso retomar o diálogo com o Legislativo e o Judiciário, sem tentativa de exorbitar, intervir, controlar, cooptar, mas buscando reconstruir a convivência harmoniosa e republicana entre os 3 poderes. A normalidade democrática está consagrada na Constituição. É ela que estabelece os direitos e obrigações de cada poder, de cada instituição, das Forças Armadas e de cada um de nós. O presidente eleito prometeu também dar transparência ao poder central, ouvir e governar com a sociedade. É a vitória de um imenso movimento democrático que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Sei a magnitude da missão que a história me reservou e sei que não poderei cumpri-la sozinho. Vou precisar de todos os partidos políticos, trabalhadores, empresários, parlamentares, governadores, prefeitos, gente de todas as religiões, brasileiros e brasileiras que sonham com um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais fraterno. As palavras transmitidas do hotel ecoaram e a alegria da vitória foi se espalhando pelas ruas do Brasil. Em Belo Horizonte, a multidão comemorou com bandeiras e fogos de artifício.
para mim é um marco do recomeço. Foi o único governo no Brasil que deu visibilidade para a classe LGBTQI+. É a esperança. Para mim, o Lula é a esperança de dias melhores. É construir um projeto de nação includente para todos. Voltar a ter paz social, preocupar com o que realmente importa, os pobres, a comida. No Rio de Janeiro, a festa foi na Cinelândia, no centro da cidade. A bandeira é nossa! A bandeira é nossa! O povo voltou! É do povo brasileiro! A bandeira é do povo brasileiro! Milhares de pessoas também foram às ruas em Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza. O Nordeste merece respeito! Muito feliz! E Belém. A Avenida Paulista, hoje, com o movimento de sempre, foi ontem palco do segundo discurso. Aqui, Lula falou como gosta, em cima de um carro de som, de improviso e para uma multidão. Era a voz da maioria que saiu das urnas, se unindo à voz do presidente eleito numa festa da democracia. A multidão se espalhou e se apertou para celebrar. O Brasil é rico, o Brasil é indígena, é negro! É negro, gente, não desmatem! Gente, pelo amor de Deus, a Amazônia está aí! Eu sou ProUni! Eu sou o fruto desse país, desse projeto de educação! Eu tô aqui por causa de Lula! Eu morei na periferia, eu moro na periferia e ele sempre cuidou da gente, sempre, sempre. Eu amo o Lula! Ele é do povo, ele é do povo! Quando Lula apareceu, todas as atenções se voltaram para ele, que rodou o caminhão para se dirigir a todos. Eu queria apenas dizer para vocês que essa não é uma vitória minha, não é uma vitória só do PT, essa foi uma vitória de todas as mulheres e homens que amam a democracia, que querem liberdade, que querem um país mais justo. Lula fez questão de dedicar parte do discurso a maiorias e minorias discriminadas. Os nordestinos. Eu acho que hoje é dia de nós, que moramos em São Paulo, agradecer a um povo extraordinário, um povo que foi ofendido pelo meu adversário, que é o nosso querido povo nordestino, que nos consagrou com essa vitória extraordinária. As mulheres. Essa foi a vitória das mulheres que não querem ser tratadas como objeto de cama-mesa, querem ser tratadas como sujeita da história. A mulher quer, ela pode e ela deve estar aonde ela quiser, sem pedir licença. Os indígenas e os negros. E a minha resposta para os indígenas é que nós vamos criar o Ministério dos Povos Originários, para que eles nunca mais sejam desrespeitados, para que eles nunca mais sejam tratados como cidadãos de segunda categoria. E nós vamos ter uma luta ferrenha contra o preconceito e o racismo. O racismo é uma doença que nós precisamos extirpá-la do nosso país. E encerrou com um pedido de união e uma promessa de futuro. Que Deus abençoe e vamos juntos, que nós vamos recuperar o direito de sorrir nesse país, o direito de ser alegre, o direito de estudar, o direito de comer e o direito de continuar sonhando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada uma, e um beijo no coração de todas vocês. Ainda ontem à noite, os chefes dos poderes legislativo e judiciário parabenizaram o presidente eleito e pediram a união do país. O primeiro a falar publicamente ontem sobre o resultado das eleições foi o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Progressistas. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro,
Lira estava acompanhado do líder do governo, deputado Ricardo Barros, também do Progressistas. Ele disse que agora é hora de estender as mãos aos adversários. Afirmou que as urnas deram um recado de que o Brasil quer um Estado menor e mais eficiente. E também fez um apelo para a união do país. A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada e seguiremos em frente na construção de um país soberano, justo e com menos desigualdades. Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência. É preciso ouvir a voz de todos, mesmo divergentes, e trabalhar para atender às aspirações mais amplas. É hora de desarmar os espíritos, estender as mãos aos adversários, debater, construir pontes, propostas e práticas que tragam mais desenvolvimento, empregos, saúde, educação e marcos regulatórios eficientes. Mais tarde, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também parabenizou Lula e o vice-eleito, Geraldo Alckmin, pela vitória. Destacou que o Congresso atuará com juízo crítico e independência num novo tempo de respeito e otimismo. Juízo crítico, independência, mas com o espírito que sempre tivemos, inclusive com o atual governo, de colaboração naquilo que verdadeiramente interessa ao Brasil. Portanto, as minhas expectativas como presidente do Senado e do Congresso Nacional é que possamos, a partir do encerramento desse ciclo eleitoral, entrarmos numa nova era, numa nova fase, num novo ciclo de mais união, de mais respeito, de responsabilidade de todos os mandatários e que tenhamos otimismo de que dias melhores nós teremos no Brasil. Hoje, numa rede social, Pacheco disse que ligou para o presidente eleito, que deu os parabéns pela vitória, que Lula encontrará no Senado toda a colaboração com a devida interlocução democrática para resolvermos os reais e urgentes problemas enfrentados pelos brasileiros. Horas mais tarde, Pacheco reforçou o reconhecimento do resultado das eleições no Brasil. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, também comentou ontem à noite a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Ela ressaltou o andamento pacífico da votação no segundo turno, mesmo em tempos conturbados pela desinformação e polarização. Rosa Weber falou ainda num esforço coletivo em busca da paz, superada a escolha das urnas. Conclamo a todos amplo esforço coletivo e que nele nos irmanemos, brasileiros e brasileiras, em prol da união, do respeito e do fortalecimento das nossas instituições, em busca da paz, do desenvolvimento econômico e social e dos avanços civilizatórios que todos almejamos. É da essência mesma do regime democrático a convivência dos opostos. Dessa pluralidade resulta a realização de um dos princípios estruturantes do Estado democrático de direito, que é o pluralismo político, expressamente proclamado em nossa Constituição. O Supremo Tribunal Federal, em qualquer circunstância, continuará firme e coeso na defesa da democracia e do Estado democrático de direito, guardião que é da nossa Constituição. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, telefonou para o presidente eleito quando Lula estava prestes a fazer o primeiro discurso da noite. Na ligação, Moraes o comunicou oficialmente sobre a conclusão da apuração e parabenizou Lula pela vitória. Em seguida, numa entrevista coletiva, Alexandre de Moraes celebrou a tranquilidade com que milhões de brasileiros compareceram às sessões eleitorais. Depois de um período em que as urnas e o sistema eleitoral brasileiro estiveram sob ataque infundado, o ministro Alexandre de Moraes e seus antecessores, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin,
foram fundamentais para a afirmação definitiva da lisura do processo eleitoral e da segurança das urnas. As eleições, essa etapa importantíssima das eleições de 2022, ela se encerra com a vitória da democracia, com a vitória da sociedade, com a vitória dos eleitores que compareceram. E, novamente eu repito, não existe país no mundo, nem as menores democracias, mas muito menos uma democracia com 156 milhões de eleitores, com mais de 124 milhões de eleitores comparecendo para votar. Nenhum país do mundo que exatamente ou aproximadamente 3 horas e meia, 3 horas e 40 depois do término das eleições, proclama o resultado com absoluta segurança, eficiência e competência. Eu quero aqui agradecer a todos os servidores da Justiça Eleitoral que realmente vestem a camisa, trabalham diuturnamente para que a vontade do eleitor depositada nas urnas eletrônicas são patrimônio nacional, e espero que a partir dessa eleição finalmente cessem as agressões ao sistema eleitoral, cessem os discursos fantasiosos, as notícias fraudulentas, e eu diria mais, as notícias criminosas contra as urnas eletrônicas, porque quem novamente atestou a credibilidade das urnas eletrônicas foi o povo brasileiro. O resultado foi proclamado, o resultado será aceito, e aqueles que foram eleitos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a vice-presidente, o ex-governador Geraldo Alckmin, serão diplomados dia 19 de dezembro e tomarão posse dia 1º de janeiro. A vitória de Lula teve participação decisiva do Nordeste e de votos conquistados no Sudeste. Todas as atenções se voltaram. Começou às 5 da tarde, Lula aparecia à frente. Mas, 7 minutos depois, Jair Bolsonaro, do PL, tomou a dianteira e seguiu assim durante 1 hora e 44 minutos. A virada na apuração foi às 6 horas e 44 minutos. Com quase 68% dos votos apurados, é a primeira vez que o nosso telão mostra Lula, do PT, à frente. Às 7h57 da noite, os dados do Tribunal Superior Eleitoral mostravam que Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, estava matematicamente eleito presidente do Brasil. Lula venceu em 13 estados. Bolsonaro ficou à frente em 14. O Piauí foi o estado onde o presidente eleito teve a votação mais expressiva. A maior vantagem de Bolsonaro foi em Roraima. Lula saiu vitorioso em 3.125 municípios. Bolsonaro foi o mais votado em 2.445. Foi a primeira vez desde 2002 que o comparecimento dos eleitores foi maior no segundo turno do que no primeiro. E o estado que teve a maior abstenção foi o Acre. Juntos, com a menor, estão Paraíba e Distrito Federal. A ampla vantagem no Nordeste teve sim um papel importante, mas foram os votos conquistados na região Sudeste durante o segundo turno que garantiram a vitória de Lula nas eleições. Só aqui, na cidade de São Paulo, o candidato do PT teve cerca de 400 mil votos a mais do que no primeiro turno. Um crescimento de 6 pontos percentuais. O cientista político Carlos Melo lembra que desde a redemocratização do país, nenhum presidente que tentou a reeleição tinha sido derrotado. Na verdade, uma eleição de reeleição, né, ela acaba sendo uma espécie de um plebiscito, né, um referendo que seja, de aprovação ou não ao governo que está né, em mandato. O presidente não conseguiu ter maioria, ele teve um grau maior de rejeição do que de aprovação. E aí a matemática é simples, né? Rejeição maior do que aprovação é perda de eleição. Dos mais de 60 milhões e 300 mil votos que Lula teve no segundo turno, quase 22 milhões e 800 mil vieram da região Sudeste.
Uma vitória eleitoral ela não se mede só pelo número de votos, ela se mede também pelo símbolo e pela dificuldade, né, imposta durante o processo. A dificuldade foi muito grande. 24 horas depois do resultado da eleição, o presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou publicamente. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou a apuração na residência do Torto, outro endereço da presidência da República, onde mora o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ficou até 8h30, meia hora depois que saiu o resultado da eleição. De lá, seguiu para o Palácio do Planalto e, depois de meia hora, chegou de volta ao Alvorada. Segundo assessores do presidente, ministros, aliados e até o vice-presidente Hamilton Mourão tentaram falar com Bolsonaro e não conseguiram. Por volta das 10 da noite, as luzes do Alvorada já estavam apagadas. O presidente se recolheu sem dar declarações. Hoje, logo cedo, Bolsonaro recebeu a visita do filho, o senador Flávio Bolsonaro, e de Braga Neto, candidato a vice na chapa dele. Pouco antes de 9h30 da manhã, saiu do Alvorada sem a costumeira parada para falar com apoiadores. O presidente seguiu para o Planalto, onde teve várias reuniões. Começou com ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, e Braga Neto. Depois, conversou com o vice-presidente Hamilton Mourão. E, na sequência, recebeu os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, da Justiça, Anderson Torres, e das Comunicações, Fábio Faria. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, também esteve com o presidente. Bolsonaro voltou para o Alvorada antes das 4 da tarde e continuou fazendo reuniões. Publicamente, não houve nenhuma manifestação. Foi um dia inteiro de silêncio do presidente. Nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro se manifestou. Ele disse, abre aspas, obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação da sua vida. Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil. Deus no comando, fecha aspas. E o vice-presidente Hamilton Mourão mandou hoje uma mensagem para o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, reconhecendo o resultado da eleição. Mourão convidou Alckmin a conhecer o Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente. Depois de receber a mensagem, Alckmin ligou de volta e Mourão se colocou à disposição para contribuir no processo de transição. A TV Globo conversou com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e ele disse que o presidente deve fazer um pronunciamento entre hoje e amanhã. Está redigindo um texto e ouvindo sugestões de aliados e ministros, entre eles o próprio Fábio Faria, Paulo Guedes e Augusto Heleno. Segundo o ministro Fábio Faria, o presidente não deve contestar o resultado das urnas. No fim do dia, em entrevista ao SP2, o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi questionado sobre a postura do presidente Bolsonaro em relação ao resultado da eleição. Ele vai aceitar o resultado? Sem dúvida, sem dúvida. É a vontade das urnas é soberana, é assim que essa nossa democracia ela é vibrante, ela é forte e agora é trabalhar no dia seguinte, porque embora você tenha uma população dividida no campo das ideias, todos são irmãos e a gente tem que fazer esse país crescer, esse país trabalhar junto, unido e prosperar. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, conversou com a equipe do presidente eleito Lula e se dispôs a conduzir a transição de governo. O TCU criou um comitê para acompanhar os trabalhos. Uma lei aprovada em 2002 prevê que o presidente eleito tem direito a uma equipe de transição de até 50 pessoas, em cargos comissionados, incluindo um coordenador. A equipe de Lula vai ter acesso a dados, documentos e informações públicas e sigilosas do governo de Jair Bolsonaro, para se inteirar da administração federal e preparar os primeiros atos da nova gestão.
A equipe é desfeita até 10 dias depois da posse de Lula, em 1º de janeiro. A equipe do novo governo toma conhecimento do funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública federal. Recebe informações sobre as contas públicas e dados sobre implementação, acompanhamento e resultado dos programas federais. Para funcionar, a transição precisa da colaboração dos dois lados, do governo de quem sai e de quem está chegando. E cabe à Casa Civil, que está sob o comando do ministro Ciro Nogueira, cuidar desse processo de alternância de poder, para que não haja vazio nem atraso na administração pública no novo governo. A Casa Civil também tem de oferecer local, infraestrutura e apoio administrativo para as atividades. Nas últimas transições, o local escolhido foi o Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, que fica a 7 quilômetros do Palácio do Planalto. O governo ainda não divulgou qual vai ser a sede da transição neste ano. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que ainda não está definido quem serão os integrantes da equipe de transição e que só depois vão fazer contato com o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe. Tem os representantes dos partidos políticos que apoiaram Bolsonaro, nós vamos entrar em contato com eles, temos responsabilidade com o país e queremos fazer com que a coisa seja mais tranquila e razoável possível a bem do Brasil. O prefeito de Araraquara, São Paulo, Edinho Silva, do PT, disse em nota que manteve contato na tarde dessa segunda-feira com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, a pedido do próprio, que de imediato se dispôs a conduzir o processo de transição, representando o atual governo Bolsonaro. E que repassou a informação para a deputada federal Gleisi Hoffmann, nossa coordenadora da campanha Lula Presidente, para que os encaminhamentos necessários fossem combinados. No texto, Edinho Silva ressaltou a postura republicana e democrática do ministro Ciro Nogueira. Pela primeira vez, o Tribunal de Contas da União formou um comitê para acompanhar o processo. O grupo será coordenado pelo presidente do TCU, Bruno Dantas, e terá a participação dos ministros Vital do Rego, Jorge Oliveira e Antônio Anastasia. A primeira transição de governo que o país acompanhou depois da criação da lei foi a do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para Luiz Inácio Lula da Silva, uma transição marcada pela cooperação. Na mais recente, o governo de Michel Temer entregou à equipe do eleito Jair Bolsonaro dados setoriais para o planejamento da nova gestão, além de realizar reuniões de técnicos com a equipe de transição. A economista Mônica De Bolle, da Universidade Johns Hopkins, explica que a transição de governo é como um rito de passagem. Numa democracia, esse rito de passagem ele é fundamental, porque ele demonstra, em primeiro lugar, o reconhecimento da legitimidade das eleições e, em segundo lugar, o reconhecimento do novo governo como o próximo governo que vai comandar o país. A gente tem desafios na área de educação, temos desafios na área da saúde, temos desafios espalhados assim por todas as áreas do governo que a gente pode imaginar. Então essa transição ela é de suma importância para que se tenha uma medida dos desafios e para que cada área do novo governo tenha uma ideia do ponto de partida que vai encontrar. Caminhoneiros interditaram o trânsito hoje em 22 estados de todas as regiões. Os grupos são pequenos, mas conseguem bloquear trechos de estradas. Dizem que protestam contra o resultado das urnas. A Polícia Rodoviária Federal informou que adotou providências para o retorno à normalidade desde ontem, quando surgiram as primeiras interdições. A PRF declarou ter acionado a Advocacia Geral da União em todos os estados com pontos de bloqueio. Mas a AGU afirmou que a PRF pode agir sem ordem da Justiça, que existem pareceres jurídicos da instituição que autorizam a atuação de ofício das polícias sem demandar autorização judicial. Por causa dos bloqueios, o Ministério Público Federal deu 24 horas para a PRF explicar as providências adotadas para manter o fluxo das rodovias federais. O Ministério Público Eleitoral afirmou que os pontos de interrupção acarretam impedimento ao trânsito de veículos e prejuízos aos cidadãos. Por isso, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral providências para restaurar a normalidade, orientando a Polícia Rodoviária Federal para que garanta, com cautela, o livre trânsito nas rodovias ocupadas. A Confederação Nacional do Transporte se declarou contra as paralisações.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística afirmou que a ação antidemocrática de alguns segmentos não representa a categoria dos caminhoneiros autônomos e que respeita o resultado soberano das urnas. A Frente Parlamentar da Agropecuária declarou que as paralisações impactam diretamente os consumidores no possível desabastecimento em toda a cadeia produtiva rural e pediu a liberação das rodovias para cargas vivas, ração, ambulâncias e outros produtos de primeira necessidade. A Ordem dos Advogados do Brasil afirmou que os bloqueios são inaceitáveis porque a Constituição não admite manifestações que ataquem o Estado democrático de direito. Que o respeito à soberania popular é primado básico da democracia. Que o direito de ir e vir não pode ser restringido por atos antidemocráticos. E que, no domingo, o Brasil viveu uma celebração popular com a participação de mais de 120 milhões de eleitores e reafirmou ao mundo a força de sua democracia e a pujança de seu sistema eleitoral. O preço médio da gasolina vendida nos postos subiu pela terceira semana consecutiva. O levantamento da ANP mostra que o litro passou de R$ 4,88 para R$ 4,91. A seguir, os governadores eleitos no segundo turno. O turno das eleições decidiu a disputa de 12 governos estaduais. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi eleito em São Paulo. Logo na primeira entrevista do dia, o governador eleito de São Paulo disse que agora o foco é nos primeiros 100 dias de gestão. Vamos verificar como nós vamos trabalhar muito a questão das pessoas em situação de rua, a retomada da competitividade, a redução da carga tributária, aquilo que vai estar ao alcance do governador fazer para que a gente possa realmente dar os primeiros passos firmes na direção de um São Paulo mais competitivo, um São Paulo mais forte. Tarcísio de Freitas foi eleito com 55,27% dos votos válidos. O adversário dele, Fernando Haddad, do PT, teve 44,73%. Foi a primeira eleição de Tarcísio. O governador eleito já foi diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes na gestão de Dilma Rousseff, do PT, coordenou o programa de parcerias e investimentos do governo Temer, do MDB, e foi ministro da Infraestrutura do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Tarcísio costuma dizer que tem um perfil técnico. É formado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras e em Engenharia Civil pelo Instituto Militar de Engenharia. No Exército, ficou 17 anos e participou da missão de paz da ONU no Haiti. Tarcísio de Freitas tem 47 anos, é casado e tem 2 filhos. O novo governador de São Paulo nasceu no Rio de Janeiro, morava em Brasília e até o começo do ano não era filiado a nenhum partido político. Entrou para o Republicanos para disputar as eleições a pedido de Bolsonaro. Apesar da proximidade com o atual presidente, Tarcísio de Freitas já disse que pretende trabalhar em parceria com o futuro governo Lula. Existem questões que precisam do apoio do governo federal. Por exemplo, quando você fala em saúde, o SUS tem uma gestão tripartite e a gente tem que ter um relacionamento muito republicano, criticando o que for ruim para o Brasil e para São Paulo, apoiando o que for bom para o Brasil e para São Paulo. No Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, foi reeleito. Hoje, Renato Casagrande chegou ao local de trabalho, sede do governo do Espírito Santo, com a certeza de que ficará aqui por mais 4 anos. Ele foi reeleito com 53% dos votos. Na última eleição, Casagrande também derrotou Carlos Manato, do PL, que desta vez obteve 46% dos votos. O governador reeleito também tirou o dia de hoje para atender a imprensa. Nessa entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, afiliada da Globo, ele disse que pretende investir em tecnologia para melhorar a segurança. Casagrande já foi deputado estadual, federal e senador. A primeira vez que governou o Espírito Santo foi entre 2011 e 2014. As últimas 6 eleições para o governo do Espírito Santo foram definidas no primeiro turno. Dessa vez foi diferente. O governador conquista a reeleição no segundo turno e diz que é preciso unir o Estado e diminuir o clima de hostilidade na política. É a missão, a gente quando se elege, a gente tem que lançar pontes para quem não votou na gente, a gente tem que pacificar esse Estado. Vou ajudar o presidente Lula
a pacificar o Brasil. É importante isso, a gente distensionar, a gente sair desse confronto permanente entre as instituições, entre as pessoas. A gente dá um sinal claro de paz, né, para as pessoas, isso é fundamental. A Bahia elegeu Jerônimo Rodrigues, do PT. O governador eleito da Bahia foi hoje à igreja de Nosso Senhor do Bonfim, em Salvador, para agradecer a vitória nas urnas. Jerônimo Rodrigues, do PT, assistiu a uma missa ao lado da família e de outros políticos. A disputa foi apertada. Jerônimo Rodrigues conseguiu se eleger com 52,79% dos votos válidos, contra 47,21% do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do União Brasil. A eleição de Jerônimo Rodrigues mantém a hegemonia petista na Bahia. O partido está no poder há 16 anos. Ele será o terceiro governador seguido do PT no maior estado do Nordeste e quarto maior colégio eleitoral do país. Engenheiro agrônomo, 57 anos, Jerônimo já foi secretário estadual de Desenvolvimento Agrário e de Educação. Ocupou também o cargo de secretário de Desenvolvimento Territorial no governo de Dilma Rousseff. O governador eleito disse que vai ampliar a relação com as prefeituras. Farei uma agenda intensa de parceria com os municípios, inclusive colocando orçamento, se for o caso, se for preciso, pedindo ajuda ao governo federal para que a gente possa, junto com os municípios, ter uma educação infantil e fundamental boa, para ao chegar no nível médio e na universidade, os nossos índices de aprendizagem sejam os menores possíveis. Raquel Lira, do PSDB, foi eleita a primeira governadora de Pernambuco. 2 horas depois do início da apuração, as desembargadoras do TRE anunciaram o resultado. O sistema de totalização do Tribunal Superior Eleitoral permite-nos afirmar que a primeira governadora de Pernambuco é a candidata Raquel Lira. Foi uma decisão histórica. Os eleitores escolheram entre 2 mulheres a primeira governadora do estado. Outra mulher será a vice-governadora. Raquel Lira, do PSDB, conquistou o direito de comandar o Palácio do Campo das Princesas depois de uma reviravolta. Segunda colocada no primeiro turno, ela venceu as eleições com quase 60% dos votos. Raquel Lira concorreu com Marília Reis, do Solidariedade. A governadora eleita não participou de festa com apoiadores porque está de luto. O marido dela morreu no dia do primeiro turno. Hoje, ela falou sobre os planos para o governo. Combater a fome, permitir que as pessoas possam ter comida no prato, garantir que o Estado possa voltar a gerar oportunidade, combater a desigualdade, superar a pobreza e permitir o nosso Estado poder voltar a sonhar. E mais 3 estados da região Nordeste tiveram segundo turno para governador. Em Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, foi reeleito governador com mais de 52% dos votos, contra 47% de Rodrigo Cunha, do União Brasil. Depois do primeiro turno, Paulo Dantas chegou a ser afastado do governo por 13 dias por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Ele é investigado por supostos desvios de parte dos salários de assessores quando era deputado estadual em 2019. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal determinou que ele fosse reconduzido ao cargo de governador. Assim que foi anunciada a vitória, ontem o governador reeleito falou sobre os novos planos de governo. Nós mantemos o Estado organizado, o Estado com uma equipe qualificada. Nós mantemos o Estado com capacidade de investimento. E nós vamos sempre priorizar a cultura, nós vamos sempre priorizar educação, saúde, infraestrutura. Nós vamos sempre priorizar um Estado que tenha a condição de gerar emprego, de gerar renda. Um Estado que aponte para o futuro para melhorar a vida das pessoas. Na Paraíba também teve governador reeleito. João Azevedo, do PSB, começou o dia participando de entrevistas. À Globo News, ele reforçou compromissos de campanha. Manter o ritmo que nós já implantamos nesses 4 anos, mesmo com pandemia, mas nós temos hoje um programa muito forte de investimentos em infraestrutura. A Paraíba tem um investimento hoje de 2,8 bilhões de reais somente em infraestrutura. João Azevedo teve 52,51% dos votos
contra 47,49% alcançados por Pedro Cunha Lima, do PSDB. O governador reeleito venceu em 170 dos 223 municípios paraibanos. Em Sergipe, foi uma eleição inédita para Fábio Mitidieri, do PSD. O deputado federal começou a campanha em terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto. Ainda no primeiro turno, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral afastou o candidato que liderava as pesquisas. E no segundo turno, Fábio virou o jogo com quase 52% dos votos, derrotando o candidato do PT, Rogério Carvalho, que teve 48,30% dos votos. Fábio Mitidieri disse que vai cumprir com rigor as promessas de campanha. E o primeiro ato do seu governo será o que ele considera prioridade: a geração de emprego e renda. Pós-pandemia, o emprego passou a ser uma carência ainda maior. E nós temos essa necessidade muito forte de ser o governador do emprego. Foi um mantra que eu preguei durante toda a minha campanha e tenho certeza que vai dar tudo certo. Depois de quase ter ficado fora do segundo turno, Eduardo Leite, do PSDB, venceu as eleições no Rio Grande do Sul. O dia do primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul começou com a agenda de entrevistas a rádios e TVs. Eduardo Leite, do PSDB, reafirmou que pretende governar para todos, que fará um governo aberto ao diálogo entre as diferenças e disse que a prioridade do novo mandato será a educação. Poder melhorar o aprendizado, qualificando as nossas escolas, garantindo tecnologia, estrutura adequada nas escolas é fundamental, inclusive para que a gente possa fazer o nosso grande plano, que é de expansão do ensino médio em tempo integral para 50% das escolas de ensino médio do Estado. A transição de governo deve começar amanhã em um encontro entre Leite e seu antigo vice e atual governador, Ranolfo Vieira Júnior. Leite disse também que espera, nos próximos dias, conversar com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O Rio Grande do Sul está inserido no Brasil, a gente quer que o Brasil vá bem. Acaba de ter um governo eleito nacional, né? O presidente eleito, Lula, nós todos temos que desejar que vá bem e ajudar que vá bem. Então, eu vou, como governador do Rio Grande do Sul, buscar dar esta colaboração para que dê tudo certo. Jorginho Melo, do PL, foi eleito governador de Santa Catarina com mais de 2/3 dos votos válidos. Como apontavam todas as pesquisas, Jorginho Melo, do PL, venceu Décio Lima, do PT, com ampla vantagem. Ele teve 70,69% dos votos. Com 66 anos, Jorginho Melo é um político experiente. Foi deputado estadual por 4 mandatos, deputado federal por 2 vezes e eleito senador em 2018. Pela primeira vez, concorreu ao governo do estado. Ainda nesta semana, o governador eleito deve definir a equipe que vai fazer o trabalho de transição até a posse. Ele também falou que só vai anunciar os nomes dos futuros secretários a partir do dia 1º de dezembro. Apoiador de Jair Bolsonaro, Jorginho Melo acredita que não terá problemas com o novo governo federal. Eu não tenho dificuldade nenhuma em relacionamento com o presidente Lula, com qualquer presidente que tivesse o presidente Bolsonaro. Evidentemente, eu trabalhei para ele, eu lutei por ele, eu queria que ele fosse. Mas nós temos que se relacionar e a boa convivência faz parte do tratamento político. Eduardo Riedel, do PSDB, vai governar Mato Grosso do Sul. O governador eleito de Mato Grosso do Sul participou do MS1, jornal local da TV Morena, afiliada da Globo no estado. Eduardo Riedel, do PSDB, disse que o seu governo vai investir na área social. A prioridade do governo é dar ao estado de Mato Grosso do Sul uma condição de crescimento, um ciclo de prosperidade e que tenha justiça social, que tenha inclusão, que olhe aqueles que estão à margem desse processo para poder incluí-los. E assim transformar todo esse desenvolvimento em política pública para o crescimento do Estado e para o bem-estar das pessoas. Eduardo Riedel foi o mais votado em 72 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. O resultado das eleições foi de virada. Riedel obteve quase 57% dos votos válidos e derrotou o capitão Contar, do PRTB, que tinha ficado à frente no primeiro turno. Nascido no Rio de Janeiro, Riedel tem 53 anos e há 27 vive em Mato Grosso do Sul. Ele já foi presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado e é ex-secretário de Governo e de Infraestrutura. Os eleitores do Amazonas e de Rondônia reelegeram os atuais governadores. Em Rondônia, a disputa foi acirrada.
Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, se reelegeu ao governo do estado com 52,47% dos votos. Marcos Rogério, do PL, teve 47,53%. O índice de abstenção foi considerado alto. Logo após a confirmação da vitória, Rocha comemorou o resultado com aliados e apoiadores. O governador reeleito tem 54 anos, é casado e tem 4 filhos. Ele estreou na política em 2018, quando foi eleito governador do estado pela primeira vez. Pela manhã, ele afirmou que irá governar para os menos favorecidos. Eu vou trabalhar por Rondônia. Foi isso que a população quis. Alguém que possa olhar pelas tribos, que possa olhar pelos menos favorecidos, que possa olhar por aqueles que investem no estado e fazer disso um conjunto, um mix que faça com que o nosso estado se aprimore cada vez mais. No Amazonas, os eleitores reelegeram Wilson Lima, do União Brasil, com 56,65% dos votos, o que representa um pouco mais de 1 milhão de votos válidos. Eduardo Braga, do MDB, ficou com 43,35%. Quase 22% dos eleitores não votaram. Lima comemorou a vitória com apoiadores e familiares em uma casa de festas, na zona oeste de Manaus. Antes de ser eleito governador em 2018, ele trabalhava como jornalista e apresentava um programa de televisão. O governador reeleito é apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, ele afirmou que irá buscar o diálogo com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para defender os interesses do Amazonas. A decisão do povo, ela é soberana, né? E todo mundo que me conhece sabe que eu sou um governador do diálogo e eu não tenho dificuldade nenhuma de conversar com quem quer que seja para que a gente possa proteger a nossa Zona Franca de Manaus, trabalhar nessa proteção das nossas florestas e também das nossas áreas de fronteira. A seguir, líderes mundiais enviam cumprimentos pela vitória de Lula. O ministro da Justiça, Anderson Torres, se manifestou há pouco numa rede social sobre os bloqueios em estradas por caminhoneiros insatisfeitos com o resultado das urnas. O ministro disse que a situação das paralisações é monitorada minuto a minuto pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Federal e que determinou um reforço de efetivo e de meios de apoio a todas as ações possíveis para a normalização do fluxo nas rodovias com a brevidade que a situação requer. A Rússia lançou hoje mais de 50 mísseis contra a Ucrânia. Os militares ucranianos disseram que conseguiram interceptar 45. 13 pessoas ficaram feridas. Em Kiev, 40% dos moradores estão sem água, 270 mil casas sem energia. A Rússia anunciou que vai suspender o acordo que garante um corredor seguro para a exportação dos grãos ucranianos pelo Mar Negro e acusou a Ucrânia de lançar um ataque maciço contra a península da Crimeia. A Ucrânia negou o ataque. Líderes do mundo todo se manifestaram sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial brasileira. O primeiro-ministro aqui do Reino Unido foi um dos muitos chefes de governo da Europa que parabenizaram Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória. Rishi Sunak, do Partido Conservador, disse que está ansioso para trabalhar com Lula nas questões que importam tanto ao Reino Unido quanto ao Brasil. O crescimento da economia global, a proteção dos recursos naturais do planeta e a promoção dos valores democráticos. Em guerra, os presidentes da Rússia e da Ucrânia também deram os parabéns a Lula. Além da grande parceria econômica que tem com o Brasil, a Rússia também é parte dos BRICS, bloco formado ainda por Índia, China e África do Sul. O líder russo Vladimir Putin escreveu que o resultado da eleição no Brasil reafirmou o alto prestígio político de Lula. Espero que, trabalhando juntos, possamos garantir o desenvolvimento de uma cooperação russo-brasileira construtiva em todas as esferas, disse Putin. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicou uma mensagem em português. Parabéns a Lula pela vitória nas eleições. Confio numa colaboração ativa com um amigo da Ucrânia de longa data e no reforço da parceria estratégica para assegurar a democracia, a paz, a segurança e a prosperidade na Ucrânia, no Brasil e no mundo inteiro. Também em português, o presidente francês Emmanuel Macron escreveu: Parabéns, caro Lula, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios em comum
e renovar o vínculo de amizade entre nossos países. Macron foi um dos primeiros líderes a parabenizar Lula pela vitória, ainda ontem, logo depois que o TSE anunciou o resultado. Depois, outros chefes de governo ao redor da Europa, de várias correntes políticas, fizeram o mesmo. As eleições brasileiras tiveram uma repercussão enorme na cúpula da União Europeia, onde é grande a preocupação com as mudanças climáticas, a segurança alimentar e a economia do mundo. A presidente da comissão do bloco, Ursula von der Leyen, escreveu sobre a esperança de enfrentar os desafios globais junto com Lula. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, falou do desejo de conhecer pessoalmente o futuro chefe do governo brasileiro e cumprimentou o povo do Brasil por ter pedido mudança. José Borrell, o alto representante para a política externa da União Europeia, definiu a eleição como pacífica e ordeira. A Organização Mundial da Saúde, através do diretor-geral Tedros Adhanom, se disse ansiosa por fazer parceria com Lula na defesa da saúde como um direito de todos. O primeiro-ministro da Alemanha, a maior economia da Europa, também deu os parabéns a Lula. Olaf Scholz disse esperar uma cooperação estreita e confiável com o Brasil, especialmente nas questões de comércio e proteção climática. Em tom diplomático, a primeira-ministra italiana cumprimentou Luiz Inácio Lula da Silva pelas redes sociais. A Itália e o Brasil continuarão trabalhando juntos em nome da amizade histórica entre nossos povos e para enfrentar os desafios comuns que nos esperam, escreveu Giorgia Meloni, recém-eleita por um partido de extrema-direita e aliados. Aqui em Portugal, país europeu que mais recebe brasileiros imigrantes, as reações também foram imediatas. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicitou Lula e disse esperar um período promissor nas relações fraternais entre os povos brasileiro e português. O primeiro-ministro Antônio Costa disse que encara com grande entusiasmo o trabalho conjunto dos dois nos próximos anos em prol de Portugal e do Brasil, mas também em torno das grandes causas globais. Na vizinha Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez também parabenizou Lula pela vitória na qual o Brasil decidiu torcer pelo progresso e a esperança. Sánchez prometeu que os dois vão trabalhar juntos pela justiça social, a igualdade e contra as mudanças climáticas. Os compromissos ambientais anunciados por Lula durante a campanha chamaram a atenção da Noruega. Depois da vitória dele, o ministro do Meio Ambiente norueguês disse a uma agência de notícias que o país vai retomar a ajuda financeira para reduzir o desmatamento. A Noruega é o principal doador para o Fundo Amazônia, mas as contribuições estavam suspensas desde 2019. A mesma linha foi seguida também pelo presidente de Israel. Isaac Herzog recordou a visita de Lula ao país no mandato anterior e disse que espera, principalmente, cooperar em um assunto que tanto preocupa: o meio ambiente. O presidente da China, maior parceira comercial do Brasil, enviou uma mensagem a Lula. Xi Jinping se disse disposto a trabalhar com o presidente eleito para ampliar, em longo prazo, a parceria estratégica entre os dois países. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, parabenizou Lula e disse que espera trabalhar em conjunto para aprofundar e ampliar ainda mais as relações bilaterais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi um dos primeiros a se pronunciar logo depois do resultado. Biden divulgou um comunicado em que parabeniza Lula pela vitória depois de eleições livres, justas e confiáveis. O secretário de Estado, Antony Blinken, que é responsável pela diplomacia americana, parabenizou o povo brasileiro por exercer seu direito de voto e reafirmar a força de sua democracia. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse que está ansioso para trabalhar com Lula para entregar resultados para canadenses e brasileiros e avançar em prioridades compartilhadas, como proteger o meio ambiente. Líderes da América Latina também enviaram mensagens. O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmou que com a vitória de Lula haverá igualdade e humanismo. O presidente colombiano Gustavo Petro postou em rede social: "Viva Lula!". Gabriel Boric, do Chile, escreveu: "Lula, alegria!". O venezuelano Nicolás Maduro disse que a democracia triunfou.
O presidente peruano Pedro Castilho afirmou que a vitória de Lula é fundamental para fortalecer a unidade latino-americana. Luiz Alberto Lacalle Pou, presidente do Uruguai, disse que confia em trabalhar para um Mercosul moderno e aberto para o mundo. O retorno de Lula à presidência foi construído nos últimos anos com o apoio de líderes de diversos campos políticos, no Brasil e em outros países. Eu estou num lugar que simboliza possivelmente uma das mais importantes mulheres que já passaram pelo mundo. A volta de Lula à política começou a mostrar desenvoltura pelo exterior. Antes da pandemia, Lula deu início às viagens. Recebeu as bênçãos do Papa Francisco no Vaticano. Esteve com os ex-presidentes da França, Nicolas Sarkozy e François Hollande, e com o atual, Emmanuel Macron. Na Alemanha, Lula visitou Olaf Scholz um mês antes de ele substituir Angela Merkel como primeiro-ministro. Scholz se disse ansioso para continuar as conversas. Lula falou sobre fome no Parlamento Europeu. Enquanto milhões de crianças ao redor do mundo vão dormir esta noite com fome e acordarão amanhã sem saber se terão o que comer. Discutiu economia e mudanças climáticas com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. Esteve na Suíça e na Argentina. Aqui no Brasil, o petista já dava sinais sobre aonde queria chegar. Se tem uma coisa que eu quero é recuperar a democracia no meu querido Brasil. Em março do ano passado, com o ex-juiz Sérgio Moro declarado suspeito e com as condenações da Lava Jato anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, Lula recuperou seus direitos políticos e se tornou elegível. Obrigado. Logo, as primeiras pesquisas o colocavam com mais de 40% das intenções de voto. Dali até o final, ele nunca perdeu a dianteira. Lula começou a trabalhar por uma candidatura que representasse não apenas a esquerda, e sim uma aliança mais ampla contra Bolsonaro. E foi em busca de reunir antigos aliados e antigos rivais. Convidou o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para ser seu vice. Fundador do PSDB, mas sem espaço no partido, Alckmin deixou os tucanos e se filiou ao PSB. Em maio deste ano, o PT oficializou a pré-candidatura de Lula à presidência e de Alckmin como vice. Chamado de picolé de chuchu pelos petistas nos tempos em que eram rivais, Alckmin brincou que Lula com chuchu poderia ser uma boa. O hit da nossa culinária. Estava formada a chapa que colocava um pé na esquerda e o outro no centro, e que anunciava um objetivo maior do que apenas ganhar a eleição. Queremos unir os democratas de todas as origens e matizes, das mais variadas trajetórias políticas, de todas as classes sociais, de todos os credos religiosos, para enfrentar e vencer a ameaça totalitária, o ódio, a violência, a discriminação, a exclusão que pesam sobre o nosso país. Lula também tratou de outro tipo de aliança nesse período. Viúvo há 5 anos, ele se casou com a socióloga Rosângela Silva, a Janja, numa cerimônia com muitos artistas e políticos. E ela se tornou uma das mulheres mais ativas na campanha. Essa é a nossa esperança! Um rival de Lula na disputa à presidência, o deputado André Janones, do Avante, desistiu da sua candidatura para apoiar o petista e ajudar na campanha. O estilo inflamado de Janones movimentou as redes sociais no segundo turno. Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente e afastada de Lula há 14 anos, voltou a estar ao lado dele. Ela e mais 6 ex-candidatos à presidência se reuniram para uma declaração conjunta de apoio a Lula. Guilherme Boulos, Luciana Genro, Cristóvão Buarque, Fernando Haddad, João Vicente Goulart e Henrique Meirelles, outro ex-aliado que presidiu o Banco Central com Lula presidente. A aliança ainda recebeu o apoio de ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, Carlos Veloso, Nelson Jobim, Carlos Aires Brito e Joaquim Barbosa. A passagem ao segundo turno trouxe para o lado de Lula outro nome de fora da esquerda. Simone Tebet, do MDB, terceira colocada na disputa, disse que nenhuma diferença com Lula era mais importante do que o compromisso comum aos dois, a defesa da democracia e da Constituição. Ela foi fundamental na vitória final, participando de comícios e da campanha na TV e no rádio.
Há um Brasil a ser imediatamente reconstruído. Depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Já outro rival do primeiro turno, Ciro Gomes, deu uma declaração tímida. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. A decisão do PDT era de apoio a Lula, mas Ciro nem citou o nome do petista e não chegou a aparecer na campanha. Para ajudar com desconfianças na área econômica, veio o apoio de economistas que participaram da criação do Plano Real, que acabou com a hiperinflação a partir de 1994. Pedro Malan, Armínio Fraga, Pércio Arida e Edmar Baixa. E para quebrar resistências num dos eleitorados mais fortes de Bolsonaro, a campanha divulgou uma carta aos evangélicos, em que Lula destacou a importância das famílias, se disse pessoalmente contra o aborto e enfatizou o compromisso com a liberdade religiosa. Há 3 dias da votação, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, pediu votos para Lula num vídeo. Vote no 13, vote no Lula. Agora, Lula terá a tarefa não só de governar, mas também de pacificar um país dividido. Essa bandeira aqui não é bandeira de um partido. Essa bandeira aqui é a bandeira de 215 milhões de brasileiros que amam o país. E ele sabe bem o tamanho dessa missão. Eu não tenho tempo de errar. Eu tenho 4 anos de mandato. Eu sei o grau de expectativa que está na cabeça de milhões de pessoas nesse país. Eu sei a expectativa que essa gente tem. E eu não vou frustrar essas pessoas. Agora uma última informação ainda sobre os bloqueios de estradas por caminhoneiros insatisfeitos com o resultado das urnas. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, atendeu a um pedido da Confederação Nacional dos Transportes e do vice-procurador-geral eleitoral e determinou agora há pouco que sejam imediatamente tomadas pela Polícia Rodoviária Federal e pelas respectivas polícias militares estaduais, do âmbito de suas atribuições, todas as medidas necessárias e suficientes a critério das autoridades responsáveis do Poder Executivo Federal e dos Poderes Executivos Estaduais para a imediata desobstrução de todas as vias públicas que ilicitamente estejam com seu trânsito interrompido. E que, em face da apontada omissão e inércia da Polícia Rodoviária Federal, o diretor-geral da PRF adote imediatamente todas as medidas necessárias para a desobstrução de vias e lugares antes referidos sob jurisdição federal, sob pena de multa horária de caráter pessoal de R$100 mil, a contar da próxima meia-noite, do dia 1º de novembro de 2022, bem assim, se for o caso, de afastamento do diretor-geral das funções e prisão em flagrante por crime de desobediência. O Jornal da Globo é depois de tela quente com o filme Kingsman, O Círculo Dourado. Boa noite. Boa noite, até amanhã.